O Daniel, acho que eu já apresentei ele para vocês conheceram um pouco do trabalho dele. Eu vou passar para ele a fala aqui, ele vai falar um pouco do trabalho dele e acho que depois a gente podia partir para um bate-papo, se vocês quiserem fazer algumas perguntas e tal. E é isso, depois a gente assiste os curtas e depois o grande momento apoteótico, onde vocês poderão assistir os filmes e vão vir aqui na frente e falar tudo o que vocês acharam. Oi, boa noite. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês rapidinho. O montador, que é o que eu faço na vida, ele é um cara que ele fica numa salinha escura, fechada, geralmente sozinho, no máximo com o diretor. Então ele morre de vergonha de ter um monte de gente olhando para ele. Então vocês vão me desculpar a minha timidez. E vou pedir a ajuda de vocês aqui nessa conversa para a gente poder trocar mais do que eu vir aqui e ficar falando um monte de coisa. Bom, primeiro, hoje é o último dia, parabéns aí para todo mundo que está aqui nessa oficina, que é muito legal porque, assim, fazer um curta é uma coisa muito difícil, né? Fazer cinema é muito difícil. E fazer curta, não é todo mundo, tem muita gente que quer fazer curta e não consegue. Então vocês terem essa oportunidade de estarem aqui aprendendo e sair daqui com curta, independente se ele vai ficar muito legal, muito ruim, não importa, é muito legal. Então eu queria dar uns parabéns aí para vocês. E aí a gente podia, eu não sei, né, o que o Edu já mentiu sobre o meu respeito. Não menti nada não, eu só mostrei um pouquinho do seu trabalho e tal. Eu acho que você podia falar um pouco de como você começou, como que você caiu no cinema e depois como você caiu na edição e como você foi desenvolvendo o seu trabalho. Então, eu ia começar exatamente contando um pouquinho da minha experiência, né? Porque eu acho muito interessante quando chama uma pessoa que está no mercado para falar e que parece que o que a pessoa tem a dizer é uma verdade absoluta, são regras, não são, né? Eu estou aqui só para passar um pouquinho do que aconteceu comigo e o que eu penso sobre cinema e o que a gente faz. Então, eu sou formado em publicidade, me formei comecinho dos anos 90, onde esse negócio de fazer cinema era visto como um troço, né? Era Collor, logo após da era Collor, não sei se vocês eram nascidos assim nessa época, mas as pessoas fazer cinema, e você vai viver do quê? Essa era a grande pergunta. Então resolvi fazer aquele caminho que muitas pessoas fizeram, que é começar pela publicidade, que é um caminho, né? Então me formei em publicidade e comecei a trabalhar lá atrás numa produtora chamada Always Filmes, que é uma grande produtora de comerciais que, né, com o Fernando Meirelles se lançou para fazer cinema. Então eu já ralei muito, já passei muitas noites sem dormir. Já ganhei muito pouco, sabe assim, tudo que se pode ralar no começo de qualquer carreira, no cinema é a mesma coisa, vai ralar, vai fazer produção, fiz câmera, fiz uma porção de coisas. E aí acabei, estando numa produtora de comerciais, a vida foi me levando para a parte de finalização. Então, eu finalizei comerciais, vocês que passaram aqui pelo workshop entenderam mais ou menos que depois que você filma, você monta e não acabou. Tem um processo que é muito importante, muito demorado e dorme-se muito pouco, né? Quem trabalha com finalização. Então eu trabalhei com finalização de comerciais durante algum tempo e só depois que eu cheguei, comecei a montar comerciais na época, né? Então fiz
punhado aí de comerciais, na época com o Fernando Meirelles, que é um dos diretores da O2, e fiquei lá uns 3 anos e meio fazendo comerciais com ele, até que ele resolveu ele parou para fazer o Cidade de Deus, o filme, e me trouxe junto. Então foi o primeiro filme que eu fiz. Eu não sei se vocês viram Cidade de Deus. Eu não sei se em 2001, quando ele lançou, vocês puderam entrar no cinema, né? Mas uns poucos anos, vocês, né, devem ter visto aí no vídeo, sei lá. E foi o primeiro filme que eu trabalhei. Não entendia, não sabia, não conhecia muito sobre... Não tinha experiência em fazer cinema, eu tinha experiência em fazer montagens de comerciais, né? Então eu tive que aprender um pouco tropeçando ali, cara. Sabe quando você te joga na escada e fala, aprende a andar? Então foi um pouco assim. E acabei dando a sorte de que o Cidade de Deus acabou sendo um filme que ficou direitinho. Deu certo, assim. E aí acabou que eu fui me distanciando da publicidade e comecei a me dedicar mais ao cinema. Então fiz aí alguns filmes que talvez vocês tenham visto. Fiz Diário de Motocicleta, Narradores de Javé, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, Cidade dos Homens, Tropa de Elite, Ensaio sobre a Cegueira, Água Negra, a Tropa de Elite 2, que está nos cinemas agora, As Melhores Coisas do Mundo, dirigida por essa moça chamada Laís Bodansky, que é a grande responsável por estarmos todos aqui hoje, não é isso? E, aliás, As Melhores Coisas do Mundo, vocês assistiram ou não? Ninguém assistiu, né? O que vocês estavam pensando em fazer hoje à noite? Vamos estar passando na locadora, o filme está na locadora. É muito legal e vale a pena, vocês vão gostar. Então é isso, na verdade, comecei a fazer cinema e nesses 10 anos aí, quase 10 anos da Cidade de Deus para cá, aprendi um pouquinho de como funciona essa arte, né? A gente fala, muita gente considera a montagem, o montador, uma categoria técnica, né? Técnico. E de certa forma mas eu acho que o cinema é mais do que ser um bom técnico, né? Óbvio que você tem coisas que são mais técnicas, mas eu acho que a montagem, eu fui descobrindo a arte que tem dentro da montagem. Não sei, a gente vai ver o filme que vocês fizeram daqui a pouco, e não sei como é que foi o processo, vocês podem de repente até contar aqui, mas é muito engraçado como você imagina uma coisa no papel, aí você chega para filmar, nem tudo aquilo que você imaginou acontece na realidade, por uma porção de motivos, né? O tempo, o dinheiro, o ator, um monte de coisas que fazem com que aquilo que você imaginou no papel não aconteça ali na hora da filmagem. E tem um outro estágio que é muito interessante, que é aquilo que você filmou, você chega na edição e não acontece aquilo que você imaginou. Então você tem que descobrir muita coisa numa ilha de edição que você não previa antes. Então tem aí um espaço muito grande para a criatividade, para você criar. Um grande exemplo que eu vou citar para fechar, porque senão eu vou ficar falando aqui, vai ficar chato e a gente começa a conversar, mas que, né, da minha experiência, que é o Tropa de Elite 1. Vocês assistiram o Tropa de Elite 1? Essa é uma pergunta quase meio estúpida de fazer. O 1, pelo menos. Agora, quem assistiu aqui o Tropa de Elite 1 no cinema? 2 pessoas. Muito bom. Bonito, né? Ainda sorri, né?